Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? É uma alegria enorme revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui com meu cunhado, o Gessesvaldo, nosso companheiro de trilha agora. Estivemos juntos já aqui no Vitrine do Lago e estamos aqui juntos hoje gravando essa lição. Estamos estudando esse trimestre agora, que iniciamos recentemente, o amor e a justiça de Deus. Antes de iniciarmos essas considerações, eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor por nós, pelo teu cuidado, o teu carinho, a tua direção e as tuas bênçãos sobre nossas vidas. Perdoe nossos pecados e faltas e capacita-nos, Senhor, ao entendimento da Tua Palavra, para que possamos, de fato, nos libertarmos, porque só a Tua Palavra, a verdade, nos liberta. Conduza-nos, abençoe a cada lar representado nesta oração, pois te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. A lição dessa semana, o amor da aliança. Nós temos aí o Evangelho de João, capítulo 14, verso 23, que fala um negócio muito interessante. Jesus respondeu: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele, e faremos nele morada. Irmãos, que coisa mais linda. Isso aqui expressa a essência do amor divino, um modelo perfeito da expressão do amor de Deus. Olha bem, se alguém ama, guardará a minha palavra. Irmãos, como que a pessoa vai dizer, ou vai querer se convencer a si mesmo, como diria aos outros, que ele ama a Deus se ele não obedece a Deus? É verdade. Como que você espera que isso aconteça? É só ilusão na própria cabeça, porque Jesus foi claro sobre isso, e está sendo claríssimo aqui. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Ponto. Não foi eu que escrevi, foi você que escreveu? Não está aí, está aqui, está bem claro. E ele ainda fala mais, que o meu Pai o amará, se assim fizermos, guardarmos a palavra dele. Qual é a palavra dele? É a palavra que o cristianismo, que o ministério dele veio e apresentou para nós, as boas novas do Evangelho, que vem de maneira santa selar a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, resumindo no que nós entendemos por palavra de Deus. E aí nós temos aqui a confirmação e a promessa que tanto ele quanto o Pai estaria fazendo morada no nosso coração, se assim nós o fizéssemos. Como? Amando a Deus e a sua palavra. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No segundo tema, o eterno amor de Deus. Irmãos, de cara nós conhecemos, biblicamente, que Deus é amor. E Deus é absoluto. Se Ele é absoluto, se Ele é eterno, amor também, no seu verdadeiro sentido, que é o conteúdo apresentado nas Escrituras Sagradas, se referindo a Deus e sua conduta, é eterno, é absoluto. Quando nós vimos o Evangelho de João no capítulo 3, verso 16, comentando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu
unigênito, quer dizer único da espécie, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que pereça? Porque Jesus não falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ter vida se não for através dele. Ninguém vai ver a fonte da vida, porque ele está se identificando como a fonte da vida. Foi ele que deu vida na criação toda. Então, nós estamos falando de divindade absoluta. Então, se ele é amor, e por amor a mim e a você, ele deu o seu único da espécie, que também é Deus, mas resolveu se fazer comum de nós, se fazer carne, habitar entre nós, justamente para, de alguma maneira mais impactante, mostrar que Deus de fato nos ama, a ponto de ter feito com que o seu filho, que ele aceitou voluntariamente, se tornar um mortal, deixou a sua divindade de forma reservada no céu, para vir como um mortal, cumprir com um papel de resgatar a nossa dignidade e a nossa salvação, que estava perdida para sempre. Porque os nossos primeiros pais, o primeiro Adão, vamos dizer assim, como disse Paulo, ele falhou. E Jesus veio como um segundo Adão, justamente para consertar as presepadas do primeiro, e que nisso envolve o resgate da minha e da sua vida. Entende, irmãos? Então, olha que amor é esse, de um Deus pegar o único da espécie dele, o filho dele, o próprio filho, e deixar vir para morrer. E não foi uma morte comum que ele morreu. Na realidade, o único que morreu até hoje na história do universo foi ele. Prova, Apocalipse 1, verso 5. Ele foi o primogênito dos mortos. Foi eu que escrevi isso? Você que escreveu? Não. Está lá escrito. Se ele for o primogênito, ele foi o primeiro. Está entendendo, irmãos? Que o tanque é sério isso? Lá no Getsemane ele suou sangue, por quê? Porque ele sabia que tipo de morte que ele ia sofrer. Os demais vão ressuscitar. Lázaro, o nosso amigo, dorme. Está escrito aí, Evangelho de João, capítulo 11, verso 11. Mas vou despertá-lo do sono. Entende, irmãos? Sono da morte é uma coisa, é o que nós conhecemos. Pode desmanchar debaixo da terra, mas um dia vai ressuscitar. A Bíblia ensina isso. A ressurreição. Cristo morreu a morte eterna. E quem morre a morte eterna, se tiver um fiozinho de pecado, nunca mais volta à existência. Cristo não teve pecado. Por isso ele ressuscitou da morte. No sentido verdadeiro da morte. Morte eterna. Para Deus tudo é absoluto, tanto vida quanto morte. Entende? Por isso que quando ele disse que quem crê nele, quem busca ele, anda nos seus caminhos, já vive eternamente, vive de fato. Mesmo que venha ter o sono da morte, mas vai ressuscitar. Porque ele não está morto, está dormindo. Assim diz a palavra de Deus. No terceiro tema, o amor da aliança. Irmãos, constantemente na Bíblia a gente pode observar que Deus usa metáforas para comparar o amor de Deus, o amor dele para conosco. E dentre essas muitas metáforas, é muito comum a gente ver ele comparar o amor de Deus com o amor conjugal, ou com o amor da mãe com seu filho, que são referências muito impactantes. Observem que se uma mãe que amamentou seu filho, carregou ele no ventre, amamentou, criou, educou, ela percebeu que lá numa certa fase da vida, esse filho resolveu abandonar tudo aquilo que ela ensinou, resolveu desonrar tudo aquilo que ela foi e representou na vida daquele indivíduo. O tanto que essa mãe vai sofrer, o tanto que vai doer no peito dessa mãe, ela saber que foi a pessoa que carregou, que carregou aquela vida e que preparou aquela vida para o mundo, e o mundo acabou engolindo e levando aquela vida. Esse amor, esse sofrimento é o mesmo que Deus passa conosco o tempo todo, quando Ele tenta se aproximar da gente, quando Ele busca através da sua palavra nos educar devidamente para viver nesse mundo, nos preparando para viver no reino eterno.
e a gente vira as costas, e a gente ignora a sua palavra. Isso é muito doído, isso fere a Deus, mas nem por isso ele deixa de nos amar. Ele continua buscando as oportunidades necessárias e produzindo as oportunidades ideais, cruzando os nossos caminhos com seus servos, com as suas servas, com propósitos que nos faça refletir sobre a nossa vida que tivemos até hoje e o que é que nós podemos ter daqui para frente, relacionados com a palavra de Deus, relacionados com o relacionamento para com Deus, que é fundamental. Entende, irmãos? Deus faz isso o tempo todo, mesmo com as pessoas o rejeitando. Marido e mulher também, ambos se tornam uma só carne. Observa que coisa bacana isso. E quando se fala uma só carne, não precisa de falar muita coisa, ficou muito claro o entendimento. Se um dos membros do casal virar as costas para essa relação ou quebrar essa relação, isso fere, machuca, entristece. Da mesma forma com que Deus se relaciona com a sua igreja. Ele como noivo, a igreja como a noiva. É constante esse tipo de representação. Em Deuteronômio capítulo 7, verso 9, descreve um tipo especial de amor que Deus tem pelo povo da aliança, um relacionamento que depende em parte da fidelidade deles. O amor de Deus não é condicional, mas a relação de aliança com o seu povo é, de fato, irmãos. Como que Deus vai preservar dando bênção para a pessoa que está virando as costas para a sua promessa ou para a sua palavra? Qual o sentido que tem nisso? Então, se quiserdes vir após mim, tome a sua cruz. Negue a si próprio, tome a sua cruz e siga-me. Não foi isso que ele orientou? Então, aí, meus irmãos. Se quisermos encontrar o caminho, é esse. Não tem outra forma. Ele falou bem claro, se quiserdes, aquele que quiser encontrar o caminho, negue a si próprio, tome a sua cruz circunstancial, né, as lutas da nossa vida, e vamos em direção a Ele. Sempre. Vamos priorizar o reino de Deus, porque quem procura o reino de Deus em primeiro lugar, o resto vai ser acrescentado. É promessa de Deus. Não tem meio termo, não tem volta a palavra de Deus. O que ela falou, ela cumpre. Mas a aliança depende de nós. Deus fez uma aliança conosco, mas nós estamos dispostos a sustentar essa aliança? Como a ilustração do casamento que acabamos de montar, se a igreja casou com Deus, nós como cristãos estamos casados com Deus, como que nós vamos quebrar essa relação? Tudo que Ele nos orienta, tudo que Ele nos mostra, nós temos que só ser grato a Ele. Ele está mostrando em tempo de restaurar a nossa condição de mortal a ponto de poder nos salvar e nos dar a vida eterna. Que o projeto original de Deus é vida eterna. O que é contrário à vida é morte, e a morte é eterna também. Sono da morte foi uma estratégia do amor de Deus, justamente para o planeta não ficar estufado de gente e não ter como fazer mais nada. Então as pessoas que já cumpriram com a missão descansaram. E os outros que estão vindo com o propósito de cumprir com a missão, de completar aquilo que aquele que descansou não conseguiu completar. Ou se conseguiu completar, para ele começar dali para frente e progredir o que deveria ser feito até o desfecho da história do conflito entre o bem e o mal. É essa a nossa missão sobre a face da terra. Uns vêm e conseguem cumprir a missão. Outros que não conseguem cumprir, vêm outros para completar aquilo que ele não conseguiu. E outros ainda para dar sequência. Não foi o que Cristo fez? Ele iniciou a obra do cristianismo e deixou seus 12 apóstolos, que logo formaram mais 100, depois mais de 2.000 num dia, mais de 5.000 num dia. Hoje está aí sobre a face da terra uma multidão incontável de cristãos, fazendo a obra que Cristo um dia começou. Mas não foi iniciado com Cristo. Lembra lá do Êxodo, quando Deus chamou a Abraão para fazer dele uma grande nação? E hoje Paulo explica bem claro que tanto existe os salvos como descendentes legítimos de Abraão, de herança sanguínea, como existe aqueles filhos de Abraão, que somos nós, descendentes pela fé.
Fomos adotados por Deus. Porque ele veio para aqueles seus, numa certa época do cumprimento da missão do Messias, veio para aqueles seus e os seus não o quiseram, Aceitaram. Né? rejeitaram. E continuam rejeitando até hoje, porque eles não aceitam o cristianismo, eles não acreditam na divindade de Cristo. Então, como nação, acabou essa história de salvação como nação. Mas como indivíduo, qualquer um que acreditar em Cristo, é o que nós estamos estudando. Todos que acreditarem, eles têm a oportunidade da aliança. Que aliança? É essa relação recíproca de nos comunicarmos e de convivermos com Deus. Aí, enquanto estivermos ativos nessa relação, estamos debaixo da graça e da salvação. Mas a partir do momento que a gente vira as costas para essa relação, perde o sentido completo. O sentido que tem Deus abençoar quem não quer a bênção dele. Tem sentido? Não tem. Então, complica. Esse é o amor da aliança. No quarto tema, relacionamento condicional. Aqui já começa a aprofundar dentro dessa questão e de maneira mais incisiva a forma com que a palavra apresenta esse assunto. Irmãos, nós temos aqui no livro de Oséias, no capítulo 9, verso 15, onde Deus diz o seguinte: não os amarei mais. Olha o tanto que é pesado esse negócio. Não os amarei mais. Quando nós estudamos no tema anterior sobre Oséias, quem foi Oséias? Aquele profeta que Deus pediu para que ele fosse usado como instrumento na mão de Deus para representar a relação de Deus com o seu povo. E o que Deus pediu para ele fazer? Para ele escolher uma meretriz, uma prostituta, para ser sua esposa. E essa mulher, até que vontade, eu acredito que ela teve de ser fiel, mas não conseguiu. Ela foi infiel o tempo todo. E Oséias a amou o tempo todo e cuidou dela o tempo todo e pelejou o tempo todo para ela deixar a velha vida e se tornar uma pessoa digna. Sabe, irmãos? É exatamente essa relação que Deus mostrou que estava acontecendo lá com ele e o povo de Israel do passado. Constantemente eles virando as costas para a relação que tem com Deus e se prostituindo após outros deuses. E a gente pensa, que Deus é esse? Que é só imagem de escultura, só isso aqui. Não! O jovem rico foi mais escultura que ele adorou? O que ele adorou? Dinheiro, né? Outros deuses diante dele. Não terás outros deuses diante de mim. Foi isso que Jesus convenceu ele. Que ele não guardava os mandamentos, de fato. Ele guardava 9, mas um ele falhava com vício. Vício absoluto. Ninguém vai ser salvo pela lei de Deus. Todos nós somos salvos pela graça de Deus. Mas Cristo fez essa representação com o jovem rico para mostrar para ele, para dar um sermão nele, aonde ele teria consciência absoluta de um diagnóstico pecaminoso que ele não tinha consciência. Ele já tinha se convencido que aquilo que ele faz, ser dependente, amar o dinheiro mais do que a Deus, ele já tinha se convencido que aquilo não é pecado. E não é isso que acontece com a maioria das pessoas. A pessoa que resolve beber, não, vou beber só um pouquinho, isso não vai ofender a Deus, não. Não, eu vou fazer isso, não, ninguém, só tá eu sozinho aqui, ninguém vai ver e tal. Isso aqui, Pai, Deus me perdoa, Deus é muito bom, Deus é misericordioso. Não é esse o processo. As pessoas se convencem que está tudo certo e vai indo. O que é pecado, deixa de ser pecado. Entende, irmãos? Passa a se tornar tão natural, e quando as pessoas veem, a fé esfriou, apagou. E quando a fé apaga, o leão fica bramindo. E o leão bramindo, ele ataca e pega. Se a fogueira está acesa, o leão não ataca. A fogueira da fé precisa estar acesa, irmãos. Porque o leão está bramindo como um dragão para tentar traçar, mutilar. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Quando aqui Deus fala, eu não os amarei mais, foi quando chegou no limite. E por mais que alguns estudiosos imaginem que isso não tem
fundamento, nós precisamos de entender que lá no próprio livro de Oséias mesmo, no capítulo 14, verso 4, ele fala que eu os amarei com generosidade. De fato, ele nos ama com generosidade, mas nós não podemos perder de vista que Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Nós precisamos de entender que existe aqui o amor e a misericórdia de Deus, mas também existe, além do amor e da misericórdia, existe a ira divina. Irmãos, e quando se fala em ira divina, nós estamos falando de extermínio. A história dele no passado, de Deus com Israel, quantas e quantas vezes? Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, ele comenta muito sobre isso, que o povo despertava tanta ira de Deus que ele teve que mandar o exterminador para dar um limpa, e muitas vezes. Quantas e quantas pragas que exterminou? Quantos? Milhares e milhares. Que a terra chegou a abrir, engolir gente com barraca e tudo. Com tenda e tudo, com gado, com pertences e tudo. Por quê? Ira de Deus. E por que ira? Porque as pessoas rejeitaram o amor de Deus, rejeitaram a aliança, rejeitaram essa relação recíproca de amor. Porque quando fala em amor de Deus, o projeto das boas novas do Evangelho é mostrar que Deus nos ama, mas isso tem que ser refletido nas pessoas ao nosso redor. Não é só eu falar eu amo a Deus e lembrar só de mim e olhar só para o meu umbigo. Não, eu preciso de entender que enquanto eu estou bem, tem alguém que está muito mal, às vezes do meu lado. Às vezes dentro da igreja você está ali bem tranquilo, com a barriga cheia e tal, e tem um com o estômago doendo, que não teve condição de comprar nem o pão para comer de manhã cedo. E foi lá na igreja suplicar a misericórdia de Deus, para ver se Deus, lá da igreja, da casa dele, consegue dar uma bênção para ele matar a fome pelo menos daquele dia. E você está lá de boa, tranquilo, não se preocupou em bater a mão no ombro dele, saber se está tudo bem, se está precisando de alguma coisa. Amar as pessoas como ama a si mesmo. A relação do cristianismo, se ela não tiver esse peso, ela perde o sentido. As igrejas querem estar pensando muito em construir grandes templos faraônicos, etc. Mas de fato está pensando em matar a fome daqueles que vivem em volta da igreja? Não é só dos que pertencem à religião, daqueles que vivem ao redor. E assim cada igreja fazendo isso no mundo inteiro, o evangelho vai ser pregado a todo o povo, tribo e língua, no mundo ao redor de cada igreja. E no mundo ao redor de cada um de nós. É verdade. Pensa nisso, meu irmão. Pensa nisso, minha irmã. Essa relação sendo mantida ativa, a gente refletir nisso nas pessoas ao nosso redor, aí sim Deus estará nos amando com generosidade e nos abençoando, proporcionando condições para que a sua missão de Deus, através da igreja e dos indivíduos que vivem na terra, seja cumprida e Jesus possa em breve vir e nos buscar. No quinto tema, misericórdia perdida. Irmãos, aqui tem uma parábola bacana, de Mateus capítulo 18, verso 23 ao 35. Uma parábola bacana que reflete muito essa história da misericórdia perdida. Ali conta de um rei que ficou muito irritado com o mordomo dele, com o funcionário dele, que devia um dinheiro, uma conta impagável, que ele conseguiu acumular e jamais ele conseguiria pagar aquela dívida. Só que quando ele foi conversar firme com esse funcionário, o camarada chorou de uma maneira, o indivíduo chorou de uma maneira tão convincente, que ele conseguiu quebrantar o coração do rei. E na hora de ver que o rei perdoou a dívida dele, a dívida impagável. Mas olha o que aconteceu. Esse indivíduo sai dali, imagina que ele ficou alegrinho igual pintinho no lixo, de virar as pernas para cima e deixar bom. E saiu. E aí ele já foi direto num cara que devia para ele, mas nem 1% daquilo que ele devia lá pro rei. E ele foi cobrar do cara. E o indivíduo fez o mesmo que ele fez com o rei, o indivíduo fez com ele, suplicando pela misericórdia dele. Sabe o que ele mandou fazer? Mandou dar um arroxo nele, pôr ele na cadeia, até você pagar o que você deve. Os outros funcionários que viu aquilo já estavam sabendo do que tinha acontecido, foi lá e falou pro rei. O rei chamou ele,
Falou, rapaz, a dívida sua é impagável e eu te perdoei. E você, o cara que devia uma mixaria dessa é pra você, você foi lá, prendeu. Rapaz, você chamou, mandou jogar ele no meio dos cobradores lá, repôs a dívida tudo pra ele de novo. E pode vender mulher para pagar cachorro, vender tudo para você pagar o que você deve, seu sujeito imprestável. E o que aconteceu? Irmãos, a misericórdia de Deus está aí. A parábola do credor incompassível, ela mostra exatamente o resultado de não valorizar a misericórdia de Deus. Nós precisamos ser um imitador dessa misericórdia. Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, se Deus é misericordioso para comigo, por que eu não vou ser misericordioso com as pessoas que eu convivo? Verdade. É muito sério isso, irmãos. É muito sério. No sexto tema, vocês receberam de graça, dei de graça. Nós vimos aqui a história da parábola, né? Ela recebeu de graça uma dívida impagável. E foi cobrar a mixaria. E foi cobrar a mixaria. E o que aconteceu? Pode esperar. Deus é amor, mas Ele é justiça. E é nós que plantamos o que nós queremos colher. Irmãos, assim como o servo jamais conseguiria quitar sua dívida, nós também nunca seríamos capazes de pagar a Deus o que Ele fez por nós. A morte de Cristo, por mim e por você, é impagável. Não tem dinheiro desse mundo, não tem valor desse universo que paga. É o sangue perfeito que resgatou a mim e a você. E precisamos de refletir esse amor convivendo com as pessoas ao nosso redor, fazendo o mesmo. Devemos amar e louvar a Deus e transmitir amor e graça aos outros. Aquele a quem muito é perdoado, ama muito. Mas aquele a quem pouco se perdoa, ama pouco. Foi o que está escrito em Lucas 7,47. E quantos de nós falhamos em perceber o quanto nós fomos perdoados? Se amar a Deus implica amar aos outros, compartilhar com urgência a mensagem do amor de Deus, tanto em palavras quanto em atos. Observe isso aqui, que eu achei interessante essa palavra aqui que o autor da lição escreveu. Uma criação inteiramente diferente deste mundo, que está profundamente marcado e devastado pelo pecado e pela morte, ambos frutos dolorosos da rejeição do amor de Deus. De fato, após a queda dos nossos pais, não teve a maldição sobre a face da terra? Mas por quê? Porque eles rejeitaram a oportunidade que tiveram. Eles tinham vida eterna, viviam de forma absoluta. E, no entanto, por livre e espontânea vontade, decidiram pecar. Então, meus amados irmãos, nós recebemos de graça esse amor. E é de graça que a gente deve compartilhar com aqueles que vivem ao nosso redor. No sétimo tema, amor sem fim. Eu queria ler um texto de Caminho a Cristo, página 63, que tem uma mensagem muito bacana sobre isso. Olha aqui. Leve suas necessidades, alegrias, tristezas, preocupações e temores a Deus. Você não conseguirá sobrecarregá-lo e nem deixá-lo cansado. Aquele que conta os fios de cabelo da sua cabeça não é indiferente às necessidades de seus filhos. Seu coração repleto de amor se internece com nossas tristezas e expressões de pesar. Entregue a Ele todas as coisas que perturbam sua mente. Nada é grande demais para Ele suportar, pois Ele é quem mantém os mundos e governa o universo. Nada daquilo que de alguma forma diz respeito à nossa paz é pequeno demais para que Ele perceba. Não há um só capítulo de nossa existência que seja escuro demais para Ele ler, nem dificuldade alguma tão complicada para que Ele resolva. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde de seus filhos, ansiedade alguma que lhe perturbe a alma e nenhuma alegria que possa ter, nenhuma oração sincera que lhe escape dos lábios sem que seja observada pelo Pai Celestial, ou sem que ele lhe desperte imediato interesse. As relações entre Deus e cada pessoa são tão particulares e plenas que é como se não houvesse nenhuma outra por quem ele tivesse dado o seu amado Filho. Ó Senhor Deus,
Muito obrigado, Senhor, Obrigado, por nos dar a certeza absoluta É verdade. do teu amor para conosco e da salvação gratuita que tu nos ofereces. É verdade, papai. Capacita-nos, Senhor, Capacita. nos dai-nos poder, não só para entender isso, mas para como viver isso e podermos de alguma maneira refletir este teu amor por nós, refletir pelo nosso semelhante da mesma maneira e mantermos essa aliança de amor entre nós e ti, Senhor. E naquele grande dia estar nós e nossos lares aqui representados, preparados para ir ao encontro com o Senhor nas nuvens dos céus. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é